Ora bem, muito boa noite então. Lá vamos nós para a nossa quarta aula de fotografia. De fim de semana praticaram alguma coisa, fizeram algumas fotografias, fizeram alguns cliques. Cláudia, foste praticar alguma coisa ou não? Foi, tinha duas sessões marcadas, mas o tempo não ajudou. Uma foi em casa e aí vi-me assim um bocado mais à rasca, porque pronto, a luz não era a melhor. Depois foi numa parede branca, as sombras e pronto. Vamos ver o que é que conseguimos fazer dali. Também é da família, também não há problema para repetir outra vez. Pois. E depois fiz-me ao ar livre, mas ficou bem. Já a testar A velocidade. a Perinal. Uhum. Ora bem, vou fazer só uma pequena revisão daquilo que nós já demos, para depois nós então entrarmos em força com a velocidade da obturação. Bom, nós temos que ter em linha de conta que temos um aparelho na nossa câmara fotográfica que é um grande auxiliar, que é o fotómetro. O fotómetro, efetivamente, é um aparelho que tem um sensor que vai medir a luz. E vai medir a luz e vai nos dizer se nós temos luz suficiente ou não para fazer a fotografia à velocidade que nós estamos, à velocidade que nós pretendemos fazer a fotografia. E, portanto, o sensor, se estiver para o lado esquerdo, quer dizer que a partir da fotografia irá ficar para o escuro. Se ele estiver para o lado direito, quer dizer que irá ficar para o claro. Mas pronto, é a forma que nós temos de aferir. Claro que o sensor, para nós conseguirmos dominarmos completamente o sensor, nós vamos precisar de 3 variáveis. Nós, neste momento, ainda só começamos a falar na primeira, que é a velocidade da obturação, mas ainda hoje espero dar a segunda, e com essas primeiras duas, nós conseguimos logo automaticamente controlar o nosso fotómetro na totalidade. Contudo, nós sabemos que, mesmo só com uma variável, também conseguimos mexer no fotómetro. Basta mexermos na velocidade da obturação e, automaticamente, nós mexemos no fotómetro. E mexemos como? Por exemplo, se o meu fotómetro estiver exatamente para o lado esquerdo, ou seja, quer dizer que a minha fotografia está para o escuro, se eu baixar a minha velocidade, se eu rodar na minha rodinha da velocidade para o lado esquerdo, baixando a velocidade, dando mais tempo para fazer a fotografia, mais tempo de exposição, eu sei que não preciso de tanta luz, logo vou automaticamente clareando as fotografias. E se for rodando, foi rodando até o fotómetro vir exatamente, deslocar-se e vir até ao zero. E quando ele chegar ao zero, supostamente, ou seja, temos as condições de luz ideal para a câmara fotográfica. Ou seja, se eu fizesse a fotografia com o fotómetro zero nessas condições, seguramente que eu iria fazer a fotografia ideal para a câmara fotográfica. Digo desde já, e já vos... Perdão, e já vos fui dizendo logo desde o começo que o fotómetro zero é sempre um ponto de partida para cada sessão fotográfica. Porque o fotómetro zero é a fotografia ideal para a câmara fotográfica e raramente é a nossa fotografia ideal. Raramente é as condições de luz que nós pretendemos. Por isso, como nós estamos a fotografar no manual, é muito mais fácil nós logo a seguir fazermos compensações ou positivas ou negativas, ou seja, a clarear a fotografia ou escurecer a nosso belo prazer, segundo regras que nós iremos aprender a seguir. Mas a velocidade de obturação não tem como função fundamental, não é clarear ou escurecer a fotografia. Isto é uma consequência, é uma função secundária. A sua principal razão de existência, ela existe para congelar ou não o movimento. A velocidade de obturação serve para congelar ou não o movimento, para ter as fotografias o QB congeladas consoante o tipo de fotografia que eu pretendo. E nós sabemos que o nosso fotómetro também não trabalha com todo o tipo de velocidades. O nosso fotómetro só consegue medir a luz na velocidade mais lenta, no tempo de exposição mais longo, 30 segundos. Ok? 30 segundos, depois vou aumentando a minha velocidade, 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 4 segundos, 2 segundos, meio segundo, um quarto de segundo, um oitavo de segundo, um 16avos, um 30avos, um 60avos de segundo, 1/60. Esta velocidade de 1/60, de 1 sub 60avos de segundo, é a velocidade mínima para se fotografar sem tripé. Ou seja, se eu precisar de fotografar com 1 sobre 30, com 1 sobre 20, eu tenho que automaticamente usar um tripé, sob pena das fotografias ficarem tremidas. Portanto, a velocidade de obturação serve exatamente para congelar ou não o movimento.
sei de antemão também que se continuar a aumentar a minha velocidade, 1 sobre 60, 1 sobre 125, o 1 sobre 125 é aquela velocidade que eu vos disse que é a mais usada na fotografia de rua, na fotografia de vida social, na fotografia de paisagem, enfim, é a velocidade de obturação mais utilizada, o 1 sobre 125 aves de segundo. Olá, Rosário, tudo bem? Boa noite. Depois também vos disse que se quiséssemos congelar tudo o que for desporto, tudo o que for vida selvagem, tudo o que for algo com muito movimento, tipo uma grande explosão de uma onda, algo que vai acontecer muito inesperadamente, sempre que eu quiser congelar esse tipo de movimento, eu vou ter que utilizar uma velocidade mínima de obturação de 1 sobre 1000 aves de segundo. Mas se eu tiver luz suficiente para ir 1 sobre 2000, 1 sobre 4000, tanto melhor, consoante o tipo de movimento, consoante o tipo de velocidade, e nós já vamos ver exemplos disto tudo. Houve também uma outra velocidade que eu vos falei, uma velocidade de referência, que é à volta de 1 segundo, ou seja, tudo o que for à volta de 1 segundo, e se estiver a fotografar uma ribeira, se estiver a fotografar umas ondas na praia, portanto, vão tornar a fotografia, vão registrar o movimento do arrasto. Se for nas ribeiras com 1 segundo, as ribeiras vão ficar leitosas. Se for numa praia, à volta de 1 segundo, a onda vai ficar quebrada com algum leitoso já, mas ainda mantendo alguma textura. Enfim, é uma velocidade muito usada para fazer fotografias muito zen e que dão fotografias muito interessantes, e já vamos ver também exemplos de tudo isso. Então, velocidade de obturação serve exatamente para congelar o movimento ou não, como função primordial, para o que ela foi concebida. Claro que nós sabemos que ela tem como função secundária escurecer ou clarear a fotografia, porque também sabemos que sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu preciso do dobro da luz. Se eu preciso do dobro da luz, e se eu tenho uma fotografia em que tem excesso de luz, se eu aumentar a minha velocidade, estou consumindo excesso de luz, automaticamente estou escurecendo a fotografia. Se for o caso do contrário, tenho pouca luz, se eu baixar a minha velocidade, como sempre que eu baixo a minha velocidade para metade, só preciso de metade da luz. Se a fotografia estava escura, não necessita tanta luz, ela começa a clarear e começa a compensar e começa a trazer o meu fotómetro exatamente para usar. Ora bem, então, só lendo aqui, passando aqui no meu PowerPoint, a velocidade da obturação ou tempo de exposição é a medida da duração do espaço de tempo em que o obturador da câmara fotográfica fica aberto, expondo o sensor à luz. É o tempo que efetivamente eu levo a fazer a fotografia, é a minha velocidade de obturação. O tempo de exposição é normalmente dado no formato de 1 sobre x, ou seja, uma fração em que o x representa uma fração do tempo em segundos. Isto são as velocidades que normalmente o nosso fotómetro trabalha. Ele trabalha entre os 30 segundos, normalmente, e até 1 sobre 8.000 aves de segundo nas câmaras fotográficas mais rápidas. Nem todas chegam a 8.000, muitas ficam por 1 sobre 4.000, mas 1 sobre 4.000 já é efetivamente uma velocidade muitíssimo grande. O modo bold é efetivamente para se fazer longas exposições, fotografias para além dos 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, ou seja, enquanto noite houver e enquanto eu tiver baterias nas minhas câmaras fotográficas, eu posso levar a fazer uma fotografia. Não sei se no... Para fotografar estrelas, sim, é com modo bold? Não. É com modo bold. Mas há dois tipos de fotografias de estrelas. Existe a fotografia da astrofotografia, que é manter as constelações todas congeladas, por exemplo, ver a Via Láctea. Para se poder ver a Via Láctea, nós temos que fazer uma determinada conta, que é dividir o número 500 pela nossa distância focal, vezes o fator de conversão do fator do sensor, do nosso sensor, e o resultado em segundos é exatamente a fórmula certa para fazer a astrofotografia. Mas, Rosário, deixa-me dar primeiro a distância focal, ou seja, a velocidade, a abertura, a sensibilidade do suporte e por último, a distância focal. E depois de eu dar a distância focal, que vou voltar a falar nas velocidades mínimas, volta-me a pedir para te dar a fórmula da astrofotografia. Porquê?
porque aí tu vais perceber aquilo que eu estou a dizer e vais tomar nota de uma forma sustentada. Não vais só tomar nota que nunca mais vais ligar para o apontamento, certo? Portanto, volta-me a pedir isso. Agora, entretanto, eu estava a me referir, isto é para fazer astrofotografia, ou seja, congelar as constelações. Mas nós também podemos querer fazer fotografias que são longas exposições. Não tem que mudar, está tão baixinho que não incomoda, não te preocupes. As longas exposições são transformar a noite quase como se fosse de dia ou mesmo de dia. Ou seja, posso fazer uma fotografia à meia-noite e ela parecer meio-dia, com a mesma luz. Como é que eu faço isso? Tenho que fazer contas. Terei que sempre eu vou-vos ensinar depois a fazer as contas, se vocês estiverem interessados. Terei que partir sempre com ponto de partida os 30 segundos. Nos 30 segundos nós temos que arranjar as condições ideais de luz para sabermos que settings é que nós temos e depois temos é que melhorar a fotografia. Ou seja, com 30 segundos, vou-te dar um exemplo, com 30 segundos, com uma abertura de 2.8 e com um ISO, por exemplo, 12.400 ou 2.200, eu consigo transformar, por exemplo, a noite de dia. Grandes problemas é que se eu estou a fotografar com ISO tão alto à noite, vou ter muito ruído e a fotografia fica horrível. Portanto, então depois vou ter que melhorar a fotografia e nesta melhoria depois vou-vos ensinar, quando der a distância focal, quando eu falar sobre, novamente, quando tu me pedis para falar sobre a fotografia. Olá, Dulce, tudo bem? Olá, tudo. Tudo. Quando eu voltar a falar sobre, quando me pedis para dar a forma, também vou-te dar a forma para fazer outro tipo de exposição de longas exposições. Mas eu ainda queria referir-me ainda às longas exposições, que é o seguinte: se eu fizer uma fotografia durante uma hora, eu posso te garantir que se eu fizer uma fotografia durante uma hora, mesmo que seja no Alentejo, ou na Povoação, não dá muito pouca luz, vais para a Tronqueira, vais fazer uma longa exposição de uma hora na Tronqueira, eu posso-te garantir que com uma hora de exposição de uma fotografia, normalmente eu coloco a paisagem da noite escura, como se fosse dia. Qual é a grande diferença entre uma fotografia tirada à meia-noite e uma fotografia tirada ao meio-dia, e ambas com uma exposição como se fosse de dia? Rui Mendes, tens alguma ideia? Ficam as estrelas, não é? Não percebi, filho? Ficam as estrelas. Ficarão as estrelas. Manala, tudo bem? Agora já está-nos a ouvir bem? Boa tarde. Está-nos a ouvir? Tudo bem. Muito bem. Já comprou um computador novo? Mais ou menos. Sim, agora estou a ouvir. Está bem. Então, Não. A minha cidade está de recolher obrigatório e não deu. Okay. E isto hoje, o Covid, comanda aqui as nossas vidas. Muito bem. Está complicado por aqui. Não é Covid, mas está tudo em isolamento. Tudo não, os netos. Não, está complicado. Em São Miguel também complicou-se muito hoje. Hoje também fechou muitas escolas, fecharam acho que 21 escolas na Ilha de São Miguel, e o número de casos ainda hoje acho que foram mais 21 ou 29, o que quer dizer que um aumento de 21 casos para uma população de 160 mil é muito superior aos 6 mil casos para uma população de 11 milhões. Portanto, nós estamos com um aumento muitíssimo grande, complicado. Vamos lá ver em que é que isso vai dar. Mas pronto, estava-vos a dizer que quando as grandes diferenças entre uma fotografia à meia-noite e uma fotografia ao meio-dia, em que se fosse como de dia. Virgílio, como se fosse sendo como de dia, não vejo as estrelas, ok? Quando eu ponho uma fotografia noturna, como se fosse de dia, não vejo estrelas nenhumas no céu. O céu fica um azul claro, ok? Muito clarinho, como se fosse dia. A diferença entre uma fotografia à meia-noite e o meio-dia é que uma fotografia ao meio-dia eu tenho sombras, eu tenho caráter, eu tenho energia. Numa fotografia feita à meia-noite, as sombras desaparecem. Se houve movimento, todo o movimento desapareceu. Parece que a paisagem está morta, está idílica, está completamente parada, muito zen. Uma fotografia feita ao meio-dia tem sombras, a gente sente-se há vento, a gente sente que há movimento nos arbustos, há energia, ok? Agora, Virgílio, se eu quiser fazer uma longa exposição, por exemplo, uma fotografia noturna, vou para o Alentejo, não há luz nenhuma, e eu, em vez de fazer a fotografia durante uma hora, se fizer só durante 20 minutos, eu vou ficar com com a terra, com alguma iluminação bonita, e vou ficar com o céu cheio do movimento das estrelas. Aí sim,
Porquê? Porque não transformei a paisagem como se fosse de dia, mantive a característica da noite, mas já tenho informação no primeiro plano. Já consigo ver a paisagem como de noite, mas conseguindo ver, em vez de ser o brei absoluto da noite. Isto é uma conjugação que depois tem que se fazer tentativas e erros, experiências, até chegarmos à condição de luz ou condição de aparentemente dia que nós pretendemos. É uma questão de experiências. No curso prático nós fazemos muito este tipo, fazemos 2 noites de fotografia noturna e fazemos essas várias experiências da noite como noite ou a noite como se fosse dia, e é uma questão depois de tempo de exposição. E isto sim, consegue-se tudo fazer isso, é aqui no modo bulb, e neste modo então temos que utilizar o tal comando remoto que precisamos para fazer as fotografias. O bulb mantém o obturador aberto enquanto o botão disparador estiver pressionado. Para esta operação usa-se um controle remoto, que são coisinhas pequeninas que nós hoje utilizamos, que são extremamente simples. Antigamente, quando quem tinha as câmaras de filme, nós tínhamos uma chamada que era uma bicha, era uma coisa comprida que se enroscava no botão disparador e depois tinha uma bichazinha que nós carregávamos e fazíamos a fotografia. Agora é com controle remoto, são sensores, pronto, é muito mais simples. Ora bem, apesar de muito popular no meio fotográfico, o termo velocidade não é correto, pois o obturador trabalha com tempos de exposição, em geral frações de segundo, e isto não está relacionado com a rapidez da operação, mas sim da exposição, ou seja, é o tempo que eu levo o meu sensor exposto, logo é uma medida de tempo e não de velocidade. Mas pronto, mas tal como eu já vos expliquei ontem, utilizamos muito a velocidade, porque nas nossas câmaras analógicas o que nós tínhamos era só a parte de baixo da fração, o dominador como é que aparecia, 125, 60, 250, 500, e aí sim nós falávamos em velocidades porque era a única forma que nós víamos. Ora bem, a velocidade do obturador é medida em segundos e, na maior parte dos casos, em frações de segundo. Tal como eu já vos disse, a maior parte das fotografias são feitas entre 1/60 e 1/125, 1/200, 1/250, à volta disso. Quanto maior for o dominador comum da nossa fração, mais rápido será a velocidade da obturação, menos tempo de exposição ele leva a fazer a fotografia, mais rápida, mais congelo. Com uma velocidade de obturação rápida, conseguimos congelar movimentos bastante rápidos, enquanto que, ao contrário, com uma velocidade lenta, as imagens podem registrar o arrasto do movimento, ficar com um efeito fantasmagórico. Para tal, é necessário utilizar sempre um tripé. Eu gosto muito de registrar nas minhas fotografias, e vocês já vão ver exemplos disso, ou seja, congelar aquilo que é fundamental, mas deixar algum desalinho, algum arrasto do movimento das coisas menos importantes, e isso dá, na minha visão da fotografia, algum dinamismo, dá movimento, dá ação, dá caráter à fotografia, e já vamos ver exemplos disso tudo. Ora bem, isto é o sensor, e isto é o nosso obturador que fica à frente do sensor e que se abre e fecha para fazer a fotografia. Esse é um obturador clássico, esse é um obturador exatamente das nossas câmaras de filmar, das nossas câmaras analógicas, como antigamente usávamos. Vou interromper. Está a passar um PowerPoint? Estou, não estão a ver? Não. Não. Ninguém está a ver o PowerPoint. Oh, meu, peço imensa desculpa. Eu não estou a ver. Opa, eu peço imensa desculpa, opa, que não, eu pensei que tinha partilhado. Opa, isto é um... Opa, Agora sim. Opa, eu peço imensa... Pronto, eu vou só voltar atrás, mas pronto, eu a partir daqui, portanto, desta teoria vou-vos deixar hoje já no WhatsApp, para vocês irem lá buscar o PowerPoint. Portanto, passei, isso eu estive a ler esta parte final, e agora estava-vos a mostrar o obturador. Portanto, isto é o sensor, como vocês podem ver aqui, e isto é o obturador à frente do sensor, que se abre e fecha quando se vai fazer a fotografia. Mas peço imensa desculpa, vocês realmente, eu peço desculpa estar aqui a fazer-vos passar por uma situação estranha. Então, isto é um obturador de uma câmara fotográfica de filme, e este é o digital agora das nossas câmaras, principalmente das mirrorless e das compactas, um obturador digital muito diferente. Ora bem, isto aqui, eu vou-vos deixar também aqui esses gráficos, porque acho que ajudam muito a entender tudo aquilo que eu estive a dizer até agora, e até para um dia mais tarde, como é que se faz fogo de artifício, deixa-me lá ver quais são as velocidades adequadas, ou astrofotografia, está aqui um bocadinho de tudo, o que é preciso. Sempre que eu estou a fazer vida selvagem,
mesmo a ave em voo, que à partida, uma ave em voo não vem em grandes velocidades, é certo que sim, mas porquê é que eu preciso de uma velocidade tão alta? Porque imaginemos, a tua futura fala e ela precisa fazer um voo picado. Se ela faz um voo picado, se eu não vi, na altura em que ela vai fazer o voo picado e eu fizer a fotografia, se eu não tiver com uma grande velocidade, a imagem vai ficar arrastada, vai ficar tremida, não vai ter definição. Portanto, eu tenho que estar sempre preparado para todo o tipo de ação. Mas para tudo o que é desporto e vida selvagem muito forte, deve andar entre os 1/1000 e 1/2000. Por exemplo, um ciclista que já é uma velocidade muito mais lenta, um carro de rally é muito mais rápido que um ciclista que é muito mais lento, deve estar muito entre na casa de 1/500 e 1/1000, e assim sucessivamente vamos baixando tudo o que é fotografia de paisagem entre 1/120, à volta de 1/125, e depois os arrastos à volta de 1/8 de segundo, meio segundo, 2 segundos para o fogo de artifício. A astrofotografia está aqui entre os 15 e os 25, mas depois a fórmula que vai dar exatamente o tempo correto para fazer a astrofotografia vai depender muito da objetiva que estiver a fotografar e com que distância focal é que estiver na altura, mas isso quando eu der a distância focal nós falamos, e depois sempre que eu quero o arrasto das estrelas, eu vou ter que fazer fotografias acima dos 15 minutos para ter efetivamente este efeito do arrasto das estrelas, que dá fotografias muito giras. Há duas formas de fazer Star Trailer. Uma delas é fazer, por exemplo, uma fotografia única de um quarto de hora, meia hora, 1 hora, e fica o céu assim magnífico com estes arrastos todos, principalmente se tivermos o cuidado de apontarmos a nossa câmara para o norte celeste. E isto há aplicações nos smartphones de Star Trailer que nos dão muito onde é que está o norte, portanto, é celeste, é uma questão de descarregarem uma aplicação dessas. O que acontece? Todas as estrelas depois giram à volta do norte celeste e fica muito giro, todas à volta de um determinado ponto. Sempre que precisa, há duas formas de fazer isso, como eu estava a dizer. Uma delas é fazer uma fotografia uma única fotografia em modo bulb de meia hora ou de 1 hora, e outra é fazer fotografias seguidas de 30 em 30 segundos, e durante 1 hora, se fizer fotografias de 30 em 30 segundos, numa hora tenho 120 fotografias, e depois num programazinho chamado Star Trailers, eu junto as 120 fotografias numa única fotografia, e é a nova fórmula de fazer esse tipo de fotografias, e ainda junto uma fotografia completamente negra, ou seja, uma fotografia feita com a tampa da objetiva, tapada, para ter uma fotografia completamente negra, para reduzir o ruído das longas exposições, e é uma das formas de fazer Star Trailer. Aqui um pequeno esquema que eu fui buscar à net, só para vocês entenderem o efeito, a importância da velocidade no congelamento da fotografia. Reparem que isso é um cataventos soprado por qual, isso pode ser feito no escritório com um secador de cabelo, e portanto, e pôr o cataventos a circular, e com 1/10, uma velocidade muito lenta, feita em tripé. Eu nem sei bem distinguir as cores porque elas estão muito misturadas. Com 1/30 já consigo ver alguma separação entre as pás, mas ainda está bastante arrastado. Mas para ficar completamente congelado, como se não houvesse vento nenhum, eu preciso de 1/500. Ou seja, isso é para vocês perceberem bem o efeito que a velocidade faz no congelamento da fotografia, no congelamento da imagem. Este exemplo também é feito na secretária, nos nossos escritórios, que podemos fazer a experiência com um carrinho modelo, dando-lhe um clique para ganhar aceleração, e reparem que com 1/750 o carro está completamente congelado, está como se estivesse parado. Com 1/250 eu já sinto alguma imprecisão, eu já não consigo ler as letras, os limites já não estão com o recorte perfeito. Com 1/125 o carro já está mesmo tremido, está arrastado. Com 1/30 já é quase um fantasma, eu sei que ainda é um carro, mas é quase completamente desvanecido. Com 1/10 de segundo é mesmo um borrão, um fantasma de um carro, e à volta de 1 segundo é como se já não existisse, é um restinho de amarelo. Mas se fizesse a mesma fotografia com 2 segundos, o amarelo desaparecia, era como se nada tivesse aparecido, era como se nada tivesse passado.
na frente da câmara fotográfica. Ou seja, a velocidade serve para congelar ou não o movimento, mas também serve para anular coisas. Coisas em movimento podem desaparecer por completo se eu utilizar uma velocidade de obturação muito lenta, ou seja, mais tempo de exposição. Isto é uma turbina de um ar-condicionado. E reparem que com 1/25 eu tenho uma mancha a circular. Com 1/100, que é excelente para fazer fotografia de paisagem, eu ainda só tenho algumas interrupções, aqui 2 interrupções, o resto é um girar um movimento que não se consegue perceber o que é que está a girar. Com 1/640 quase que já congelei, mas eu só consigo pôr as pás paradas como se o aparelho de ar-condicionado estivesse desligado, com uma velocidade de 1/4000 aves de segundo, o equivalente a parar um avião supersónico. Portanto, é preciso muita velocidade para congelar alguns tipos de movimento. Mais um esquemazinho daqueles para se poder ter tipo um separador de livros, para se ter dentro da mochila, para ficarmos com a ideia de quais são as velocidades adequadas para tudo. A fotografia com paisagem, com chuva ou sem chuva, 1/125, um indivíduo a correr, 1/160 para congelar, um comboio à volta de 1/250. E quando falo num comboio 1/250, também falo quando nós estamos dentro de um comboio e queremos fotografar a paisagem. É a mesma coisa, porque nós estamos em movimento em relação ao que está parado cá fora. E se eu quiser fazer uma fotografia quando vou dentro de um comboio e a paisagem ficar congelada, nunca pode ser menos de 1/250. Mas digo-vos até que é um bocadinho arriscado 250. Eu não fotografava menos que 1/500. E sabem porquê? Porque quando vou de comboio, de repente pode-me aparecer uma árvore muito próxima. E se ela estiver muito próxima, quando eu vou correr, isto vai ficar borrado, se não for com uma velocidade muito lenta. Muito rápida, desculpe. Portanto, há velocidades adequadas para tudo, como um carro de Fórmula 1, 1/2500 ou um avião jato, a mesma coisa. Agora sim, pronto, agora já não são esquemas de net, são fotografias minhas e são fotografias reais para nós, todos aquele tipo de fotografias que nós vamos querer fazer, vamos gostar de fazer. Até agora, isto são os settings todos que nós vamos dar, mas neste momento a única variável que vocês conhecem é sempre esta última que aparece aqui, que é a nossa velocidade. 1/1600 aves de segundo. E acima de 1/1000, que eu vos falei com o desporto, e reparem que o meu foco está rigorosamente aqui, na frente do carro. Eu nunca vou colocar o meu foco aqui. E porquê? Porque eu nunca consigo ver através de um vidro de um carro. Nunca se consegue ver o que está lá dentro. Nós só conseguimos ver o que está por trás do vidro se nós dispararmos um flash. Mas para isso temos que estar muito próximo. Vocês garantidamente, vocês já repararam que os fotos, hoje com o melhoramento das câmaras fotográficas, hoje com a evolução das câmaras fotográficas, em que as nossas câmaras, por mais baratas que possam ser, têm sempre um bom comportamento com os altos idos. Eu sei que é uma coisa que ainda nós demos, mas vamos dar ainda hoje ou amanhã. Ou seja, cada vez mais os fotojornalistas não precisam de utilizar flash porque as câmaras têm sempre excelentes comportamentos com muito pouca luz. E o flash é uma coisa que incomoda imenso, portanto só se usa o flash em último recurso, em última necessidade. Mas os fotojornalistas têm sempre um flash dentro da câmara, dentro da mochila, principalmente para situações quando são chamados para ir fotografar para a entrada das cadeias, quando entra alguém importante para ser interrogado sob suspeita de algum crime. E eles que normalmente vão nos carros com vidros fumados e não sei o quê, a única forma de nós conseguirmos ver quem está lá dentro é, ao fotografar, disparar um flash. E o flash o que é que faz? O flash atravessa o vidro e bate no primeiro obstáculo e volta com esta imagem para trás. Ou seja, a única forma que eu tenho de ver quem vai dentro de um carro é disparando um flash, porque ele me vai refletir o primeiro obstáculo. Claro que se o indivíduo
que vai retido, que vai prestar interrogatório, estiver no meio, por exemplo, de 2 polícias, eu vou ter alguma dificuldade em identificá-lo, porque o que me vai ser refletido com perfeição é o primeiro polícia, é o primeiro obstáculo à luz, que eu não sei o que é aquilo que me vai ser devolvido. Portanto, mas como também vos posso dizer que em desporto, em espetáculos, nunca, mas nunca se deve utilizar flash, e não se deve utilizar flash por N razões, entre elas, no caso dos espetáculos, porque perturba imensa a coreografia, desconcentra completamente os autores. No caso do desporto, um flash numa situação de luz em que o atleta está muito concentrado e está no meio de uma zona escura e apanhar com uma flechada pode ser o suficiente para ele se desconcentrar ou até perder momentaneamente a visão por segundos e se poder despistar. Portanto, é totalmente proibido a utilização em provas de desporto e em espetáculos o uso do flash. Por isso, aqui não faria sentido nunca colocar o meu ponto de foco no vidro, mas sim na frente do carro, porque aqui é que começou os meus olhos, aqui é que eu vou colocar, e reparem que isto está tudo completamente congelado. Os pneus não estão completamente, porque estão a uma velocidade muito grande, é mesmo assim. E também há aqui uma outra coisa que está muito interessante nesta fotografia, que não está completamente congelada, que são essas pedras que estão aqui a ser projetadas no meio desta poeira, no meio do pó, que parecem ser muito grandes. E não são. São pedrinhas muito pequeninas, porque eu estava aqui no chão, quando o carro passou, eu estava muito próximo dele, apanhei com o pó, mas não apanhei com pedras. Ou seja, estas pedras estão aqui, são muito pequeninas, mas esta velocidade foi suficiente para congelar o carro, mas não foi o suficiente para congelar estas pedrinhas que estão a ser cuspidas. E então faz um efeito tipo um cometa, como se eu tivesse apanhado a pedrinha e um arrasto do seu movimento, uma caudazinhas, dando uma dimensão maior às pedras do que elas efetivamente são. Aqui mais uma fotografia, aqui até com uma velocidade ligeiramente mais alta, 1/2000 avos de segundo. Novamente o meu foco está exatamente aqui na frente. Tudo isto está congeladíssimo, aqui o pneu já está bem mais parado e também já não estou apanhando aqui as tais pedrinhas, porque este pneu está no ar e está a projetar muito menos, e isto são carros com tração à frente, portanto as rodas motrices são as da frente e estes é que fazem levantar muita poeira, portanto aqui não consigo ver as pedrinhas. Este é na mesma prova, até um pouco mais tarde, mas num sítio onde havia muito sol, onde havia uma luz fantástica. E como havia muito sol, eu consegui subir a minha velocidade para 1/3200 avos de segundo. E reparem que o meu foco está novamente na frente do carro, está perfeito, está com uma definição incrível, e aqui até os pneus eu tenho parados. Eles estão completamente congelados. Se eu quisesse fazer um desenho do perfil do pneu, conseguia, porque a roda está completamente congelada. Claro que isto tem que se fazer muitas fotografias. Há um outro pormenor também extremamente importante nesse tipo de fotografias. Eu estava exatamente focado aqui em cima da lomba. Quando eu vi o som do carro, eu já tinha aqui o meu foco exatamente aqui em cima desta lomba, e quando o carro surge, é só apontar a câmera para o carro e estar permanentemente a focar no AI Server e disparar continuamente e apanhar este salto fantástico. Isto é numa prova especial que acontece na volta à Ilha São Miguel, num circuito fechado, em que é muito para o espetáculo e que há este salto que dá fotografias magníficas. José, só uma pergunta, se não se importa. Havendo muito sol, como estava a dizer, muita luz, qual é a razão de usar o ISO 400? É porque vou-te explicar. Uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Ora bem, eu estou no máximo à abertura. Eu estava aqui com a minha 70-200, ok? Eu estava aqui com a minha 70-200 2.8, eu podia ter aberto mais o diafragma, mas isso ia-me trazer consequências que eu não queria. Que depois, quando era a profundidade de campo, tu vais perceber. Agora, se baixasse para ISO 100, a máxima velocidade que eu conseguia era 1/800. Porque baixar do ISO 400 para 200
eu tinha que baixar a minha velocidade de 1/3200 para 1600. E de 200 para 100 tinha que passar para 800. Ou seja, ia com 800, esse carro ficava um borrão, nunca mais ficava congelado. Não é mesmo com 1600, porque ele está no ar, ele está numa velocidade estúpida no ar. Portanto, eu tinha que ter aqui uma velocidade muito alta. Está sol, mas não era sol suficiente para subir a minha velocidade, não o suficiente e subiu isso. Subiu o ISO porque para conseguir chegar à velocidade que eu pretendia, percebes? Ok. Percebeste? Percebi. Muito bem. Acontece aqui o mesmo, estás a ver, um dia de sol, e estou novamente com o ISO 400, porque eu estou com a minha máxima abertura, isso é uma tela 300 com um conversor, a máxima abertura é 5.6, eu queria essa velocidade de 1/3200 e tive que subir o ISO, ok? Mas porque é que eu, enquanto que aqui o carro de rally vê uma velocidade estúpida, aqui o meu surfista não está nesta velocidade, está numa velocidade muitíssimo mais baixa. Portanto, é legítimo que vocês me perguntem porque é que eu utilizei a mesma velocidade no surfista que utilizei no carro de rally. E é simples. Aqui não é por causa do surfista, porque ele está congelado e ficaria também com muito menos velocidade, mas esta velocidade aqui é importante para congelar toda esta água que está a ser projetada. Esta água que está a ser projetada a uma velocidade estúpida. E, portanto, para não ficar um borrão, para não ficar uma mancha branca, para ficar individualizada, eu preciso efetivamente de uma velocidade muito alta. E a prova está aqui nesta fotografia, que eu fiz este surfista também, que está completamente congelado no ar, só com 1/640. O surfista está perfeito, está congelado, mas a água está uma mancha branca, ou seja, está empastelada, está arrastada, não está congelada, como esta que está aqui, toda individualizada, porque está completamente congelada. Esta aqui não, esta aqui, mesmo os pincos são borrões, porque ficam brancos, porque estão arrastados, não tem o congelamento que tem na anterior. Ok. Isto é um ciclista naquelas provas de rua, de cidade, que são muito giras, são belas fotografias. Eu estou com um Sub 2000 e isto está completamente congelado. E o miúdo vem a pedalar o quê? 50, 60 km a hora, não é mais do que isso. Mas pronto, mas para ter completamente congelado, eu fotografei com uma velocidade muito alta e por uma questão de segurança. E é assim que deve ser. Ora bem, mais uma fotografia que está feita com 1/1600 aves de segundo. Esta fotografia pode ser um avião no ar, como também pode ser um aviãozinho, uma miniatura, no nosso escritório, em cima de uma folha azul, uma folha de cartolina. Eu posso dizer que muitas das fotografias são feitas em cima da secretária, com uma cartolina, mas muita fotografia mesmo é feita assim. Vocês aqui neste caso acham que a fotografia foi feita em cima de uma cartolina ou foi feita mesmo no ar? No ar. Porquê? Porque da ventoinha da hélice. Muito bem, a hélice está arrastada, não está completamente congelada. Reparem que ela tem um sombreado, ou seja, está arrastada, está assim. Isto vem provar que ela está no ar. As fotografias devem contar histórias, as fotografias devem-nos levar para a minha realidade, para aquilo que eu pretendo, mas se eu pretendia exatamente fazer fotografias aéreas, eu tenho que fazer fotografias mostrando o movimento da hélice. Por exemplo, há fotografias lindíssimas daquela prova que aconteceu durante anos no Porto, no Rio Douro, do Red Bull. Red Bull. Não sei quantos, não sei o quê. Havia imagens lindíssimas dos aviões no ar, já com o fumo muito bem arrastado e com as hélices também assim, com sombreados, porque isto dá muito mais história, ou seja, temos que saber escolher uma velocidade suficiente para congelar o que é importante, mas deixando movimento. E esta velocidade tem que ser pensada, tem que se fazer testes. E o Sub 1600 resolve muito bem esse tipo de situação. Isto foi um jogo de futebol entre o Benfica e o Santa Clara, mas à noite, os jogos de futebol à noite, tudo o que é desporto à noite, com luz contínua, traz algumas facilidades e algumas dificuldades, traz alguns problemas e traz algumas virtudes. Uma das virtudes, uma das facilidades é que a luz é sempre constante, é sempre permanente, ou seja, faço um teste de luz para uma baliza e nunca mais tenho que me preocupar com o fotómetro. O problema é que a intensidade luminosa da luz artificial nunca é tão forte quanto a luz natural. E, portanto, logo eu não consigo subir tanto ISO.
Tonto isso, agora estupidez, não, eu peço desculpa, não consigo subir tanta velocidade. E reparem que aqui eu estou com 1 sobre 500 abaixo da minha velocidade que eu vos digo para se fazer desporto. É certo que consegui que o guarda-redes ficasse imobilizado, ele está completamente congelado, ou praticamente, mas a bola não está. A bola está imprecisa, está arrastada, mas isso também não me incomoda porque dá movimento, conta a história, conta a energia, conta que a bola já passou e ela não precisa estar exatamente congelada. Esta até agora é a fotografia que eu vos mostro com uma velocidade mais alta, 1 sobre 4.000 aves de segundo. Isto é uma ave de arribação, é uma garça real europeia que faz a sua migração no outono da Europa para a África, para o sul da África, e no outono, peço desculpa, sim, no outono vai para a África e na primavera regressa à Europa. Estas são árvores enormes, são lindíssimas, passam muito nos Açores, principalmente naqueles dias a seguir a tempestades, passam muito nos Açores, porque quando elas apanham uma tempestade, depois ficam tão cansadas que têm que descansar em terra e procuram terra para descansar. E reparem, mas esses animais têm uma energia incrível e só este simples movimento é de uma energia impressionante. E se vocês repararem, o olho está completamente nítido, completamente congelado e está perfeito. Eu posso dizer que esta ave, durante 1 hora, eu fiz à volta de 1.200 fotografias e só aproveitei 10 ou 12 fotografias interessantes e esta é das melhores que eu tenho dela porque está de uma perfeição, ou seja, isso para vos dizer que há que fazer muita fotografia para se conseguir boas fotografias. Então, de aves, vida selvagem, desporto, há que fazer muitas fotografias para se ter uma coisa assim fantástica. E esta é uma das... Ela está cheia de energia. A gente sente nas penas, nisso tudo, uma energia, uma coisa fantástica. E repara que, Rui, isto é um dia de sol, mas era outono. Eu nos Açores, para conseguir fazer esta fotografia, com esses settings que estão aqui, eu estou com ISO 1 sobre 2000. 2000. Ok? Isto não teve algum tratamento pós... ou não criou ruído nenhum, este ISO 2000? Não, isto foi feito na altura com uma 7D Mark I, que já tem pelo menos mais de 10 anos, ou seja, mas na altura ela já tinha muito bons comportamentos com altos ISOs, que é muito importante, Rui, é ver muita luz. Muita luz. Se tu tiveres muita luz e subires o ISO, tu não tens grandes problemas e a fotografia tem que estar para o claro, não pode ficar escura, porque o ruído aparece a meio escuro. E depois também há um outro problema que depois que eu vou falar quando falar no balanço de brancos. O balanço de brancos também faz melhorar o ruído. Mas quando nós falamos do balanço de brancos, é uma das coisas que eu vos vou falar, uma das características do balanço de brancos é efetivamente o efeito que ele provoca no acentuar ou não acentuar o ruído na fotografia. Okay. Esta é a fotografia que eu vos mostro com a velocidade mais alta. 1 sobre 8.000 aves de segundo. E é o simples água a sair de uma bica, certo que ela sai com muita força, mas a esbarrar na minha mão. Isto foi feito com os meus formandos, exatamente para provar. E o que é que esta fotografia tem de extraordinário? Tem. Isto é no tanque do Parque Terra Nostra. Isto é água férrea, é amarelo torrado, aquele amarelo bastante forte, em que não se vê absolutamente nada através da água, porque tem muito ferro, mas quando eu faço uma fotografia com 1 sobre 8.000 aves de segundo, eu congelei completamente o movimento da água, ou seja, a água está como se estivesse parada. E como está parada, todos os óxidos de ferro que são minúsculos, são microscópicos, estão parados e não dão cor à água. Ou seja, isto fica com essas gotículas todas, por mais pequenas que possam ser, está tudo completamente congelado e foi a forma de voltar a transformar uma água férrea translúcida como ela é. Não tem cor. A cor é dada pelo ferro em movimento e não parado. Portanto, congelada, eu consegui retirar a cor que o ferro dá à água do tanque de Terra Nostra. Para além da beleza que existe nessas formas todas
feitas pela água, mas completamente congeladas. Dá um efeito estético muitíssimo interessante e gosto muito desta fotografia, exatamente por isso. Vida selvagem na mesma ainda, também no Parque Terra Nostra, num dia de inverno, em que havia muito pouca luz, com uma câmara muito antiga que eu tinha, a máxima velocidade que eu utilizei aqui foi um sub-320, e portanto o pato, isso é um pato mandarim, ou Carolina, eu nunca sei distinguir um do outro, mas acho que este é o mandarim, o Carolina é mais bonito, e ele vinha a deslizar, e estava perfeito mesmo. Entretanto, dele comichão, apanhou uma pulga pelo caminho, foi-se coçar, e reparem que o que está aqui é... Deixa-me só um segundo. Peço desculpa, mas... e reparem que ele ao coçar-se, o que é que acontece? A cabeça está perfeita, tudo isto está perfeito, mas aqui está o movimento todo arrastado. Eu gosto muito da fotografia, como fotografia de autor, mas se fosse, por exemplo, uma fotografia para uma revista da especialidade, esta fotografia não funcionaria. E não funcionaria por uma razão muito simples, até porque a ave está anilada, portanto tem uma identificação, e com este movimento do arrasto eu não consigo de forma alguma ler o que aqui está. O que seja, penalizava-me brutalmente numa fotografia para uma revista da especialidade. Ou seja, nós temos que perceber o que estamos a fazer, o que estamos a fotografar, para cada tipo de situação, qual é a melhor forma que nós devemos, quais são os estéticos que nós temos que utilizar para todo o tipo de fotografia. Mais uma fotografia de um passarinho que estou abaixo da velocidade de risco, ou seja, eu devia estar pelo menos a sobre 1000, estou aqui com um sobre 800, estou com um sobre 800 porque não havia luz, o passarinho estava aos saltinhos, e enquanto ele esteve aos saltinhos estava perfeito, era o suficiente esta velocidade. Entretanto, e isto eu não vi no terreno, só vi depois quando cheguei a casa, nem vi na câmara fotográfica, o passarinho, entretanto, vi esta abelha e decidi caçá-la. Portanto, este movimento de rotação da cabeça para ir caçar esta abelha é tão rápido, que ficou a cabeça arrastada. O resto tudo está perfeito. Ou seja, é uma excelente fotografia porque é um ato de caça, um mero acaso, uma mera sorte, mas a sorte só acontece se nós estivermos lá, se nós batalharmos, quando nós andamos muito atrás das aves, quando fotografamos muitas aves, acabamos por apanhar situações giras. Portanto, o acaso existe, mas nós temos que estar lá e temos que estar preparados e temos que estar a trabalhar. De outra forma, nada acontece. Aqui é mais uma situação que não é nem vida selvagem, nem desporto, mas é que eu já vos frisei sempre que eu quero congelar um grande rebentamento de uma onda, sempre que eu quero dar esta majestade do mau tempo, que são sempre dias fantásticos para fotografar, eu tenho que estar a fotografar com um sobre 1600, e reparem que eu tenho isto exatamente a sair aqui os botões todos a saírem, eu consigo ver todos os respingos que estão a ser cuspidos pelo impacto contra a costa, e portanto, e desta sensação de tempestade tremenda. Aqui é a mesma coisa, com uma velocidade mais baixa, metade da anterior, e reparem que eu também tenho bretões como esta, mas é uma massa muito mais densa, não está tão individualizado os respingos, mas a dimensão é que era brutal, era uma onda gigantesca, e nisso os Açores são fantásticos. No norte do país, naquela zona de Matosinhos, também há ali as zonas em que o mar, quando bate, ali na Miradair, ali quando o mar também, quando debate, também rebenta explosões fantásticas, e há fotografias, há spots muito bonitos para fotografar, entre eles junto à ermida de Miradair, que fica no meio da praia e que dá fotografias muito interessantes, mas os Açores são, no inverno, isso acontece muita vez, não, às vezes mesmo sem a comunicação dar importância, mas de quando em quando vem uma zona de ondas fantásticas e faz-se fotografias fabulosas. Acontece também estar com o sobre 1600, isto foi quando em 2016, salvo erro, 14 de dezembro de 2016 ou 16, foi quando o Porto de Ponta Delgada se partiu, foi uma tempestade das mais violentas que nós apanhamos nos Açores, antes do furacão de Lourenço. Esta foi se calhar a tempestade mais violenta dos últimos anos, e partiu o Porto, e realmente as ondas passavam por cima do Porto, e o Porto de Ponta Delgada é um porto grande, um porto muito alto, e o Porto desaparecia, com as ondas a passarem,
Claro que o preto e branco, no mau tempo, nas tempestades, dá um dramatismo muito mais forte, torna as coisas muito mais interessantes do que se fosse a cores. Isto é na mesma tempestade, isto eram ondas gigantescas, e tenho aqui a referência, um perdão da avenida, portanto, mas eram, e dá mal a referência, só quem conhece o local, mas eram ondas gigantescas ao ponto de arrebentar brutalmente. Depois, a mesma velocidade alta pode fazer coisas giras. Por exemplo, isto é numa ribeira, num regatozinho entre duas pedras, isto é uma zona pequenina, entre duas pedras a água a deslizar, e reparem com o congelamento, com o sobre 2000, isto aqui até parece cetim, parece que está cetinado, é uma coisa fantástica, e os respingos todos muito bem individualizados. Dão fotografias giras, às vezes a gente pensa só se fôssemos às Caraíbas é que fazíamos grandes fotografias. Não, pode-se fazer fotografias giras em qualquer parte, basta estarmos predispostos e potencializarmos aquilo que nós sabemos e o que o nosso equipamento nos permite. Ora bem, isto é outro tipo de fotografia completamente diferente. Enquanto que até agora tivemos a congelar o movimento, tivemos a utilizar velocidades muito altas para congelar o movimento, aqui é exatamente o contrário. 1/3 de segundo. E isto como é que se faz isto? São boas fotografias para fazer um fundo do Windows, para fazer o fundo do nosso display. E, portanto, como é que isso se faz? Olha, pego na câmera, foco para as raízes e depois começo a movimentar a câmera, disparo e continuo o movimento. Ou seja, não são as árvores que se mexeram, mas sim eu que movimentei a minha câmera, as árvores ficaram arrastadas, ficaram tipo um impressionismo, tipo Monet, e fica este fundo arrastado engraçado. Não é uma género de fotografia, mas está aqui só para constar como exercício que se podem fazer coisas interessantes. Aqui, por exemplo, também vocês vão pensar que se calhar é Photoshop. Esta luz a atravessar as árvores, se calhar vão pensar que é Photoshop, mas não. É na mesma com uma velocidade lenta, neste caso 1/3 de segundo, e aqui em vez de mexer a câmera pode estar efetivamente num tripé. O que é que eu mexo aqui? Enquanto faço a fotografia, eu rodo o zoom, aproximo as coisas. E ao mexer no zoom da minha objetiva, vamos por hipótese, tenho uma 16-35, estou a 16 milímetros e depois rodo para os 35 milímetros. E quando faço esse movimento, o que está congelado, mas a luz que está a passar, que nós não vemos, que está a passar entre as árvores, fica assim, com este efeito muito, muito giro, e que muitas das vezes, quando a gente vê fotografias dessas, pensamos que é Photoshop e não é. A maior parte das coisas podem-se fazer no terreno. Temos é que saber as técnicas para o fazer. Aqui também é apontando para as copas das árvores. As copas das árvores fazem efeitos muito giros, e aqui também foi rodar o zoom e dá estas entradas de luz. E isto tem que se fazer muita fotografia. Para a maior parte delas fica uma treta, mas de quando em quando há uma que fica gira, e portanto temos que estar sempre a escolher árvores diferentes, copas diferentes, para fazer esse tipo de fotografia, e dão coisas interessantes. Isto sim, isto eu gosto muito, muito mesmo. Isto é, pronto, já é uma das áreas que eu gosto muito de fotografar. E usando velocidades lentas muito, muito variadas. Neste caso aqui foram 8 segundos. Eu levei 8 segundos a fazer a fotografia e, portanto, isto é uma excelente fotografia para pôr num consultório de um dentista, com aquela sensação que a gente fica sempre aflitos para entrar antes de ser esburacados e não sei o quê. E assim, pelo menos, vamos relaxando enquanto estamos olhando para a fotografia. Reparem que o leitoso da cascata está bastante leitoso. Se fosse com um segundo era muito menos, portanto perder textura, mas ficou muito zen. E reparem que a água que está a deslizar aqui também está arrastada, ou seja, quase que não há textura, quase que não há movimento, fica só este leitoso muito zen. Se fosse com um segundo ficaria completamente diferente, como já vamos ver outras. Portanto, esta aqui, por exemplo, é na casa de 0,4 segundos, reparem que está muito menos leitosa do que a anterior. Esta está muito mais leitosa do que esta. Este é um pequeno pormenor do Salto do Cabrito. Esta é do Cagarrão, esta é do Salto do Cabrito. Essas fotografias são de São Miguel. Aqui é a mesma coisa, 1/6 de segundo, e fica o leitoso, mas com muita textura, ainda com muita informação, o que fica... Eu gosto mais desse género assim, em que há ainda muita informação, mas pronto, há dias em que apetece fazer fotografias muito zen, depende muito do nosso estado de espírito.
mais uma fotografia no meio de uma cascata, em que a gente, quando está nas cascatas, pensa que a única beleza que está é na água que está a cair, na grande cascata que está. Não, mas às vezes olhamos para pequenas poçazinhas, arranjamos 2, 3 pedras e fazemos fotografias interessantes. No caso desta está com 2,5 segundos e tem umas estrias muito giras que eu acho, e uns brilhos muito interessantes que eu gosto muito do cromatismo provocado por esta fotografia. Olha, está muito bem fechada. Pronto, isto é uma típica fotografia de cascata, esta no Salto do Cabrito, também na Ilha de São Miguel, e com 1,3 segundos. E reparem que a cascata está completamente arrastada, mas com textura, e aqui ainda tem muito movimento, ainda tem muita sensação de textura, o que fica bastante interessante. Mais uma, na casa de 1 segundo, num dia de verão, com muito menos água, precisei de mais tempo para ter o leitoso, mas reparem que aqui ainda tem muita energia, aqui não tem leitoso nenhum, até tem uns reflexos, está perfeito, está muito interessante. É uma questão de conjugação entre as velocidades. Este é o típico véu de noiva de uma cascata também em São Miguel, no Caldeirão, 1/4 de segundo, e, portanto, tem este leitoso muito, muito bonito. E é o típico véu de noiva. Esta cascata, aqui, a Rosário é a única que está em São Miguel, deste grupo. Esta cascata fica no Nordeste, mas não é, esta saída da água aqui não é real, não é da ribeira natural. Isto é água canalizada. A cascata está mais acima, se atravessar a ribeira for mais acima, 200 metros, é muito bonita. Por acaso a cascata natural é muito bonita. Mas pronto, aqui como foi canalizado, depois para arear, foi uma cascata provocada para os turistas para tirarem fotografias e, portanto, mas dá efeitos bonitos, dá um efeito bonito. Esta é no Salto do Prego, no Faial da Terra, em que tenho com 1/6 de segundo e tenho um leitoso muito bonito. Reparem, vocês já devem estar a reparar nessas fotografias que eu tenho estado a mostrar, eu tenho normalmente muita coisa no primeiro, tento sempre colocar um elemento no meu primeiro plano, a uma pedrinha no chão, a um galho, há sempre qualquer coisa. E neste caso aqui, portanto, até inclusivamente pus o meu ponto de foco, foi nesta rocha, porque achei que estava muito bonita, gostei muito deste verde, e mostrei a cascata porque queria mostrar a cascata. Mas aqui o elemento a quem eu dei importância foi exatamente esta rocha. E para lhe dar ainda mais importância, em vez de fazer isso no Photoshop, o que é que eu fiz? Eu disparei 2 flashes no terreno, um visto aqui de cima e um daqui, para eliminar esta rocha, para a realçar em relação ao fundo. Pronto, os flashes servem muito para isso também, que é para descolar um dos elementos da minha composição no todo. Ou seja, uma forma de realçar, de chamar a atenção para uma determinada coisa. Isso chama-se dar luz de recorte, dar luz de enchimento, ou seja, preenchi com luz esta zona e realcei-a em relação a um fundo escuro. Esta fotografia foi feita com 1/4 de segundo no Nordeste, na ponta da madrugada, num dia de uma grande tempestade. Mas, se vocês olhassem para esta fotografia sem verem este pormenor que está aqui, sem ver esta zona que está aqui, este palheiro, se vissem só isto, poderiam achar que esta fotografia estava tremida. Só não têm a sensação de que está tremido porque eu incluí na minha composição um elemento que está sólido. E como eu estou com o tripé, o elemento sólido fica completamente congelado, e se isto está congelado e isto está tudo esborratado, é porque isto é vento, isto está-se a mexer, ok? Isto é a forma de dar a sensação de vento, de dar a sensação de muito vento mesmo, é de fazer uma fotografia com uma velocidade bastante baixa, registar o movimento do arrasto, mas tem que ter forçosamente um elemento fixo, um elemento congelado na minha composição, da forma a que eu tenha a comparação entre as duas coisas. Porque se não tiver um termo de comparação, isto pode ser só pura e simplesmente tremido. Aqui é a mesma coisa, reparem que isto é dentro de um bidão, o fogo a arder, e o bidão está aqui com buracos já e não sei o quê. Fiz a fotografia com 1/6 de segundo e reparem que o bidão está completamente congelado. Porquê? Porque eu estou com o tripé, mas com 1/6 de segundo as labaredas
ficam assim em movimento. Eu registro o movimento das labaredas e dá efeitos muito giros. Esta é a fotografia que eu vos mostro com um tempo de exposição mais longo, 13 segundos. Isto é uma gruta como existe as de Miradouro, Santo António, esta é em São Miguel, na Gruta do Carvão, mas existe no Pico, existe na Terceira Algar, enfim, há muitas grutas para esse país fora, e, portanto, esta foi feita dentro da gruta, com um tripé, utilizando a iluminação natural, e com 13 segundos eu consigo ter a minha gruta com uma iluminação exatamente como a vejo. Precisei de 13 segundos para registrar a luz tal e qual como eu vejo a olho nu. Aqui não tem flash nenhum. Nenhum. Só a iluminação que existe. Eu uso muito pouco o flash, muito pouco. Eu só uso o flash naqueles pormenores de paisagem quando quero destacar um pormenor, em macros, quando estou a fotografar, por exemplo, cogumelos em zonas muito escuras, em alguns retratos, quando estou a fazer fotografia como se fosse fotografia de estúdio, como se fosse fotografia de moda, como se fosse fotografia para, sei lá, para um book. Vamos ver exemplos depois disso. Mas cada vez utilizo menos o flash, porque as nossas câmaras hoje têm comportamentos muito bons com pouca luz e portanto, e cada vez mais preza a luz natural. Agora vamos ver fotografias comuns. A grande parte, 90% das fotografias que nós fazemos. Reparem que eu estou a fazer uma fotografia aqui com 1/160, naquela velocidade à volta do 1/125, e tenho aqui 2 pescadores completamente congelados. A água é que não. Isso era um dia de muito mau tempo, eles estavam numa prova de pesca, não queriam perder o peixe, o pescador estava mesmo a puxar com a mão a linha para as ondas não levarem o peixe, e reparem que as ondas estão acima dele, muito acima, eles estavam para aí a 8 metros da água, e tem esse dramatismo todo. O preto e branco dá muito dramatismo às nuvens, dá muito dramatismo à paisagem, torna as coisas com uma força tremenda. Mais uma fotografia na casa do 125, 1/160, um rancho de romeiros a circular na Quaresma. Os ranchos de romeiros são nas 7 semanas da Quaresma, que acontecem na Ilha de São Miguel. É um movimento cultural muito interessante, muito só da Ilha de São Miguel, muito oriundo, muito porque São Miguel teve ao longo dos seus 600 anos de povoamento muitas erupções vulcânicas, teve muitos... Nós temos nos Açores uma crise sísmica de 11 em 11 anos. De 11 em 11 anos há uma crise sísmica e de 50 em 50 anos há uma erupção vulcânica nos Açores. A última erupção vulcânica nos Açores, a sério, foi a dos Capelinhos há 70 anos. Portanto, os 50 anos também não quer dizer que serão mesmo 50, podem se estender mais. E a última crise sísmica a sério que nós tivemos foi em 98 no Faial, mas depois disso já tivemos de crises no mar se prolongarem durante alguns meses com tremores de terra, mas sem ter feito mal, sem ter prejudicado as ilhas. Mas então, essa tradição dos romeiros vem muito de promessas que foram feitas por causa dos terremotos e por causa das erupções, e portanto é uma tradição que se estende até hoje, em que todas as freguesias, todas as localidades organizam um rancho de romeiros e durante uma semana percorrem a ilha toda a pé a rezar. Começam normalmente às 4 da manhã, acabam às 7, 8 horas da noite e vão a todas as capelas, a todas as igrejas e capelas marianas da ilha e, portanto, percorrem a ilha toda a pé. E reparem que isto está tudo, a paisagem está perfeita, está completamente congelada, os romeiros também estão perfeitamente bem congelados, mas reparem que as pontas dos chailes não estão congeladas, estão cheias de energia, estão cheias de movimento. Reparem que as pontas dos chailes estão como se estivessem arrastadas, e isso torna a fotografia muito mais dinâmica, muito mais sugestiva do que se efetivamente estivessem completamente congelados. Ora bem, isto é mais uma fotografia de romeiros. Reparem, com 1/120, tudo isto está perfeito, com exceção, por exemplo, do pé. O pé está arrastado. Reparem que os terços também estão arrastados. O movimento dos terços não estão completamente congelados, mas a fotografia fica muito mais dinâmica, com muito mais energia, exatamente por causa disso. Aqui, uma fotografia com 1/60 de segundo. Isto é aquele jogo da malha em que se atira. Eu posso garantir que a malha está aqui
e a seguir pus o pau ao chão. A malha está exatamente aqui e só isto não aparece porque a velocidade, como é muito lenta, a malha bateu no chão e provocou esta poeira toda e a poeira, ficando arrastada, impede que a gente veja a malha. Um sub 50, uma velocidade de risco, eu disse que o mínimo é um sub 60, depois vocês vão perceber que há exceções, mas reparem que isto está tudo perfeito, com exceção do funcionário que se vai deslocar e está ligeiramente arrastado, mas pronto, mas gosto do ambiente desta taberna de rabo de peixe, um ambiente muito, muito taberna e eu gosto da fotografia por isso, na mesma. Um sub 50, novamente uma velocidade de risco. Isto era um espetáculo, um ensaio geral, um concerto em que tinha sempre um casal de bailarinos a dançarem. E reparem que eles estão perfeitamente congelados, com exceção aqui do pé da menina, que está completamente arrastado, está mesmo tipo fantasma. Portanto, não foi o suficiente, mas isso não me incomoda nada, porque o pé, se fosse o rosto, incomodava-me. O pé não me incomoda absolutamente nada. Mais uma fotografia na casa de um sub 160, isso foi na inauguração das Portas do Mar, há uns anos atrás, e tudo isto está congelado, com exceção deste primeiro casal que está muito próximo, que a gente sente que há energia, a gente sente nas pés algum movimento, o que lhe dá uma fotografia muito mais enérgica do que se estivesse tudo perfeitamente congelado nos anos 50 ou coisa assim parecida. Aqui é a mesma coisa, um sub 160, está muito, muito, muito bem congelado, com exceção dos pés, que estão ligeiramente arrastados, mas isso não me incomoda, até gosto. Um sub 60, a paisagem está perfeita, a carrocinha também, os senhores estão quase parados também estão, mas aqui os pés da menina que estão a balançar ficam arrastados, a roda também, ou seja, torna a fotografia muito interessante. Isto é nos Picos da Europa também, um sub 50. Isto foi numa das viagens, a primeira viagem que eu fiz aos Picos da Europa com a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores. E reparem que o António Campos aqui deslocou-se mesmo para mim, e ele ficou tipo um fantasma, porque ficou arrastado. Os outros que estavam parados ficaram congelados. Mas eu gosto muito desta fotografia porque demonstra exatamente como o movimento, o arrasto, mesmo em pessoas, pode transformar uma fotografia interessante, porque conta bem a vivência que nós estávamos. Gosto muito das sombras provocadas pela luz, está muito bonita. O sub 160, estou aqui no Tejo Internacional, em outubro, com muita luz, estava muito forte o sol, ia passar essas cabras e eu, como quis valorizar o meu sujeito, deitei-me no chão, escondi-me aqui, deitei-me no chão aqui escondido um bocadinho por trás dessas pedrinhas, só para não ser magoado por nenhuma cabra. E porquê? Porque queria valorizar as cabras, então fotografei de baixo para cima e reparem que o céu estava muito bonito, portanto projetei-as de baixo para cima, fica muito mais interessantes, valorizei o meu sujeito, mas reparem que aqui nas patas há aqui um ligeiro arrasto, ou seja, se calhar precisava de um pouco mais de velocidade para congelar completamente as patas, mas como é só as patas, não me incomoda, eu gosto desta mistura. Um sub 60, uma velocidade mínima para fotografar sem tripé, e reparem que eu tenho aqui um passarinho completamente no ar e está congelado. Rui Mendes, tu fazes ideia como é que eu consegui congelar este pássaro, este pisco, que, bom, também pode ser embalsamado e tivesse pendurado aqui com um fiozinho de nylon e apaguei depois só o fiozinho no Photoshop. Mas como é que tu achas que se consegue fazer isso? Não sei, por causa da abertura ser já muito grande? Não. Eu consegui fazer isso porque disparei um flash. E o flash ajuda a congelar o movimento. Congela. O movimento. Repara que tens aqui, eu tenho aqui a sombra do flash, tenho aqui também, e tenho aqui o brilhozinho nos olhos do flash. Agora, o flash só funciona e só congela o movimento se eu estiver muito próximo e se for num ambiente escuro. Isto era no Parque Terra Nostra, debaixo de umas árvores, estava muito escuro, nós tínhamos lá colocado umas migalhas de bolachas para os passarinhos virem comer, eles estavam mesmo a 1,5 m, 2 metros de nós, estamos muito próximos e, portanto, eu consegui fazer esta fotografia porque estou muito próximo com o flash e congelei-o no ar. E aí, aqui o que me ajudou foi exatamente o flash. O flash é um excelente auxiliar, por isso é que mas muito, Rui, os fotógrafos de eventos sociais estão sempre a disparar o flash.
mesmo na rua, e estão sempre a disparar o flash. Porquê? É uma técnica que hoje está a desaparecer, mas que era muito utilizada por duas razões. Para já, para dar algum recorte, para dar algum realce ao primeiro plano, às pessoas que estão a ser fotografadas. E segundo, para ajudar sempre a congelar em qualquer situação, para não haver fotografias tremidas. O flash, como congela muito bem o último momento, evita que as fotografias fiquem tremidas. Portanto, era uma segurança dos fotógrafos profissionais para não terem que disparar tanto e para terem um rastro de qualidade superior, utilizavam muito o flash de forma a ajudar as fotografias sociais. José, mas já agora uma pergunta em relação a isso. Então, aqui, mas o flash, geralmente nos eventos sociais vê-se muito em que o flash não está diretamente ligado para o motivo. Sim. Ou seja, está virado para cima, para o lado, para refletir numa parede, numa... Sim. Faz o mesmo efeito que estavas agora a explicar? Sim, faz. Não faz com tanto efeito, mas faz na mesma. E dá uma luz mais difusa, mais interessante, percebes? Pois. Okay? Agora, o que acontece é, pronto, hoje realmente, efetivamente, por exemplo, vou dar um exemplo. Isso faz uma reportagem de um casamento. Isso só na hora do casamento, aquela hora em que o padre está ali, sei lá, está ali meia hora a fazer o casamento, eu sou capaz de disparar quase 1000 fotografias. Se isso for tudo com o flash, pá, o padre chegou ao fim dos 20 minutos, meia hora, completamente desaratado da cabeça, percebes? Os noivos já estão com os olhos completamente trocados, já não podem ver tanta flashada, percebes? O flash é um inimigo tremendo, seja lá qual for o tipo de situação. Por isso é que hoje nós, como temos câmaras tão boas, que têm comportamentos com altos índices tão bons, que toda a gente anda a evitar a utilização do flash e utiliza o mínimo possível, só mesmo em situações, porque para não penalizar, para não prejudicar o evento, porque se faz muitas fotografias. Uma coisa antigamente que num casamento fazia-se um rolo e meio durante o ato do casamento, hoje fazem-se 500, 600 fotografias num instante. Isto é muito disparo, é muita coisa. Ora bem, mais uma fotografia tirada nos Picos da Europa, uns sítios que eu acho fantásticos, fotogénicos até dizer chega. Eu penso que aqui dos presentes, se calhar o Virgílio sei que já lá foi, não sei se mais alguém já foi aos Picos da Europa, mas é um sítio lindíssimo. E reparem que isto são as vacas lá, são vacas tipo barrosão, são vacas de carne, portanto, e estão à solta, não estão em cercas, nem estão amarradas, estão a pastar o verão todo, e depois no outono são recolhidas. E eu fiz essa fotografia com um sub-60, que é mais do que suficiente com uma grande angular para pôr aqui a minha paisagem completamente perfeita. Agora, o que eu registrei aqui, que gostei muito de registrar, foi este movimento da cauda. Se repararem, está arrastada, ela movimentou a cauda quando eu estava a fazer a fotografia. Mas eu tenho esta mesma vaca, tirada de várias formas, com a cauda para o lado de lá, com a cauda direita, mas gosto mais desta. Eu gosto mais desta porque tem muito mais movimento do que as outras. Mais uma fotografia também tirada nos Picos da Europa, com o Sud 125. Isto tudo está perfeito e tenho a sensação de montes de ar dentro do ponche, de haver ali uma energia fantástica, ou seja, não está completamente congelado e dá uma energia muito interessante. Voltamos então agora para velocidades muito lentas mesmo, 10 segundos. Eu posso dizer que isto é noite escuro. Isto foi num dia que nós íamos fotografar uma entrada de paquetes em Ponta Delgada ao amanhecer, mas foi num dia em que mudou a hora e nós não nos apercebemos que mudou a hora e só nos apercebemos muito em cima e por causa disso eu tinha organizado, fui uma hora mais cedo do que o habitual, porque se alguém não tivesse notado a mudança da hora, para já estar lá alguém. E quando cheguei ao sítio, como havia a mudança da hora, eu cheguei de noite escuro. E fiz essa fotografia com 10 segundos e reparem que isto é uma boa forma de provar a vocês que antes do nascer de sol, mas muito antes, uma hora antes do nascer de sol, já existem tonalidades do amanhecer lindíssimas no céu, se nós conseguirmos fotografar com luz acumulada, com luz durante 10 segundos. E reparem que eu tenho aqui tons de lilás, violetas, esses azuis lindíssimos,
e se eu os consigo ver, não os consigo ver a olho nu, mas consigo ver na acumulação de luz durante 10 segundos. Também gosto muito aqui desta mistura. Havia uma ligeira aragem e reparem que as nuvens, como havia espaço entre as nuvens e elas movimentaram-se durante esses 10 segundos, reparem que as nuvens estão arrastadas e tornam a fotografia muito mais dinâmica, muito mais interessante. Esta aqui é uma fotografia feita com 30 segundos, na Lagoa das Furnas, na chamada a hora azul. Há 2 horas magníficas por fotografar. Existe a luz dourada, a hora dourada, que é uma meia hora antes do sol se pôr até uma meia hora depois do sol se pôr. Aquele período de 1 hora entre o sol se pôr e o sol posto, e entre o antes do nascer do sol e o nascer do sol, aquela hora chama-se a hora dourada, porque a luz é magnífica, há tons dourados lindíssimos, é uma coisa fantástica. Mas depois do sol se pôr, meia hora depois do sol se pôr, 3/4 de hora, 1 hora depois do sol se pôr, entramos na chamada luz azul, em que o azul da noite é lindíssimo e ainda não é noite profunda. Ou seja, a olho nu já é noite profunda, mas ao fotografar nós percebemos que ainda não é totalmente noite, que ainda existe uma luz muito bonita no céu. Chama-se isso a hora azul. E reparem que eu fiz essa fotografia exatamente na Lagoa das Furnas, no inverno, salvo erro por volta das 8 horas da noite, portanto o sol já se tinha posto há 1 hora e qualquer coisa, e reparem que eu tenho esse azul da noite lindíssimo, um azul midnight, muito bonito. Tenho o recorte das zonas negras, a contraluz, tenho os carros a passarem na margem da lagoa e o seu reflexo na água, e depois tenho aqui esta luz muito bonita que é-nos dada pela iluminação artificial que existe na zona das caldeiras, na zona das fumarolas, na zona onde se fazem os cozidos. E, portanto, e depois tenho o reflexo perfeito do céu no lago. Vocês podem ter a certeza que, e vocês no continente então têm muita nortada, que a nortada acontece muito ao pôr do sol, e ao pôr do sol acontece muito a nortada. Nós não temos nos Açores a nortada. Não é uma coisa que não acontece nos Açores. E se na altura do nascer do sol e na altura do pôr do sol, se não houver vento, nós temos espelhos nas lagoas magníficos, porque fica tudo parado e dá espelhos fantásticos. Uma fotografia com 30 segundos e eu tenho um reflexo perfeito do céu, ou seja, a água praticamente não se mexia para no meio minuto eu conseguir ter um reflexo. Isto sim, pronto, isso é a astrofotografia, aquilo que eu estava a tentar explicar há pouco à Rosário. Portanto, isto é exatamente a Via Láctea. Esta fotografia deve ter sido feita com um sobre 25, um sobre 20, não me recordo já ao certo, mas isso é na encosta da Lagoa do Fogo, e aqui a descer a Lagoa do Fogo estavam esse nevoeiro, estas nuvenzinhas muito baixas a descer, que estão arrastadas, que estão movimentadas, mas depois tem este céu magnífico, com a Estrada de Santiago, com a Via Láctea e com essa nebulosa magnífica que é ali muito bonita. Mais uma fotografia também com uma luz muito interessante, com meio segundo e feita à mão. As objetivas contêm muito boa estabilização e se nós tivermos muito cuidado, conseguimos fazer fotografia. Claro que se ampliar essa fotografia, percebe-se que ela não está completamente congelada, mas assim em contraluz dá perfeitamente. Isto é também tirada na zona da Lagoa das Furnas, na zona das fumarolas, e sempre que eu quero ver, sempre que eu quiser fotografar fumo, tanto mais não seja alguém acender um cigarro, o fumo, a chuva, para conseguir ver o fumo, para conseguir ver a chuva, eu tenho que ter luz por trás, retroiluminação, tenho que ter luz a atravessar o fumo, tenho que ter luz a atravessar a chuva. Não posso ver a fonte de luz. A fonte de luz tem que estar tapada com alguma coisa, com uma árvore, com uma pessoa, com qualquer coisa. Mas tem que haver luz a atravessar para eu conseguir efetivamente ver o fumo. Mais uma fotografia ainda feita de noite, esta com tripé, com 5 segundos, chegada do dito paquete que nós fomos fotografar e ainda era noite, portanto já havia alguma luz natural bonita, mas ainda era noite. Esta com 1/8 de segundo, feita ao paquete, também com tripé, e ainda era noite, podem ter sido, mas o paquete já vem praticamente parado,
com o oitavo segundo ele fica completamente congelado, porque os barcos, como vocês sabem, levam muitos quilómetros. Um barco deste tamanho, para conseguir reduzir a sua marcha, precisa para aí 7 ou 8 quilómetros para lentamente ir reduzindo a velocidade até chegar a uma velocidade praticamente parado aos portos. Ainda era de noite, como podem ver, no sub-60, mudei de objetivo, a luz muda completamente, tem aqui a lua e ali irá nascer o sol, mas ainda não nasceu, e tem uma mistura da luz natural do amanhecer muito bonita com a luz artificial da cidade e do barco, e que lhe dá uma mistura muito interessante. Ora bem, modo de avanço do disparo. Bom, isto foi a velocidade de obturação, que é extremamente importante, mas quero-vos completar nesta aula o modo de disparo. Eu na segunda aula falei-vos no modo de focagem e agora vou falar no modo de disparo, no modo de avançar as fotografias. Ora bem, as nossas câmaras fotográficas têm várias formas de avançar as fotografias. A escolha do modo irá depender muito do tipo de fotografia que eu irei fazer. E isto é, para dar-vos um exemplo, este é o menu da Canon, o da Nikon é muito semelhante, mas é uma questão de procurar no modo de disparo e vocês vão encontrar todos estes símbolos. E o que é importante é perceber cada um dos símbolos. Por exemplo, neste aqui, que é um quadradinho único, quer dizer que é um disparo único. Eu faço fotografia uma a uma. E entre cada fotografia tem que começar o processo tudo de novo. Ou seja, foco e faço a fotografia. Para voltar a seguir, vou ter que folgar o dedo, focar e fazer a fotografia. Ou seja, este modo de disparo único, conjugado com o modo de focagem single ou one shot da Canon, é o modo de fotografar para quase todo o tipo de fotografia. Fotografia de paisagem, fotografia de rua, pessoas, enfim, quase todo o tipo de fotografia. Sempre que eu quero fotografar desporto, vida selvagem, ou seja, fazer várias fotografias em rajada por segundo, eu vou conjugar o meu modo de focagem em focagem contínua para a Nikon ou AI Server para a Canon e vou conjugar com o modo de disparo neste símbolozinho que são vários quadradinhos sobrepostos, que é disparo contínuo. E então, o que é que vai acontecer? Se eu conjugar o disparo contínuo com a focagem contínua com o AI Server, eu, enquanto estiver a carregar no meu botão, eu posso estar com o poder sempre pressionado em cima do botão disparador, que o que é que acontece? A câmera vai estar permanentemente a focar e permanentemente a disparar. Se for uma câmara de entrada de gama, vai dar 3, 4, 5 disparos por segundo. Se for uma câmara especificamente para desporto, pode dar até 10, 14 disparos por segundo. 14 fotografias por segundo é uma brutalidade. Dá para fazer coisas extremamente interessantes. Depois, as nossas câmaras mais evoluídas, as mais recentes, têm novamente o modo de disparo único e o modo de disparo contínuo em S de silencioso, ou seja, faz muito menos barulho. Vocês podem ver, por exemplo, eu vou pôr aqui na minha câmara o modo de disparo. Este é o disparo barulhento. Reparem. As câmaras têm sempre razão. Qualquer coisa que não está bem. Esta minha objetiva, 50 milímetros, está a querer dar o berro. Mas reparem, isto é o barulho, querem vir? Isto é o barulho barulhento. Ok? Agora vou colocar no silencioso.
vão ouvir como é muito mais silencioso. É uma diferença imensa. Isso dá muito jeito, principalmente para estar a fazer fotografia de... Eu pessoalmente tenho as câmaras sempre no silencioso, porque quanto menos barulho elas fazem, para mim melhor. E pronto, e em vida social, em todo o tipo de fotografia que estamos a incomodar outros, faz todo o sentido termos o mais silencioso possível. Portanto, tenho aqui então disparo único e disparo contínuo, disparo único silencioso e disparo contínuo silencioso. Depois temos aqui este símbolozinho, que é um relógio com este aparelhómetrozinho aqui que parece que faz, é o disparador remoto. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre que eu quero disparar as minhas fotografias com o controle remoto, eu vou colocar exatamente aqui neste símbolozinho. Isto serve para trabalhar no bulb, mas também serve para trabalhar sempre que eu estou a fazer uma fotografia, por exemplo, com 1 segundo, com 2 segundos. Eu disparo com o meu controle remoto. Para quê? Porque é que eu vou disparar com o meu controle remoto quando eu estou fazendo, por exemplo, estou em frente a uma cascata, tenho a minha câmera no tripé e vou disparar com o controle remoto. Porque é que vocês acham que eu vou disparar com o meu controle remoto e não ponho lá o dedo? Dora? Para não tremer a câmera? Exatamente, para a câmara não tremer, porque sempre que eu carrego no meu botão disparador, provoco vibração na câmara. E então devo utilizar o meu controle remoto. Se eu não tiver um controle remoto, então sim, eu vou utilizar este que está aqui com 2 segundos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu faço a fotografia, carrego no meu botão disparador e a fotografia só acontece 2 segundos depois. Sempre que eu tiver a fotografar com tripé e não tiver um controle remoto, e se for fotografia até aos 30 segundos, eu vou utilizar o meu modo de disparo nos 2 segundos para a fotografia só acontecer 2 segundos depois de eu carregar no meu botão disparador. Para a vibração que eu provoco sempre que carrego no meu botão disparador se dissipar à terra através do tripé durante esses 2 segundos. E podem ter a certeza que faz toda a diferença na qualidade fotográfica. Aqui também, neste que tem o controle remoto, se eu não tiver o controle remoto, a fotografia só acontece 10 segundos depois. Ou seja, se eu carregar com o dedo, se não for com o controle remoto, ela só acontece 10 segundos depois. Isto serve para quê? Serve para, por exemplo, fazer fotografias de grupo e que eu também quero ficar na fotografia. Preparo tudo, faço tudo, disparo e tenho 10 segundos para me incluir no grupo e ficar no grupo da fotografia, ou então para fazer um autorretrato, eu quero ficar na minha fotografia humanizando a paisagem e que disparo em 10 segundos e vou-me colocar lá no sítio que eu pretendia. Este aqui, relógiozinho contínuo com o número 2. Esse número 2 nós podemos mudar. Podemos mudar de 2 para 10, em algumas câmaras até para 200, 300. Ou seja, o que é que isso acontece? É eu programar isto e programa-se nos menus. Eu vou fazer, por exemplo, 2, 10, 20 fotografias seguidas com um intervalo determinado pelo meu menu. Vou dizer que quero fazer uma fotografia de 5 em 5 segundos. E ele vai fazer 10 fotografias de 5 em 5 segundos. Isto serve muito para quem gosta de fazer time-lapses. Time-lapses são filmes com fotografias e vamos por hipótese que eu quero fotografar um pôr do sol de 5 em 5 segundos. Então eu vou, durante o pôr do sol, durante os 20 minutos do pôr do sol, eu faço 5 em 5 segundos uma fotografia e depois faço um pequeno filme no computador com as minhas fotografias do pôr do sol e a imagem rápida, como se fosse banda desenhada, como vocês já viram muitas de vezes naquelas fotografias, principalmente da National Geographic, em que o passar das 4 estações durante um minuto em que eles fizeram uns milhares de fotografias durante um ano do mesmo sítio e depois aquilo passa uma imagem muito acelerada durante um minuto e dá filmagens muito bonitas. Isto é o modo do avanço do disparo da Nikon, é feito aqui, Virgílio, tens aqui este botãozinho naquela rodinha e vais pressionar aqui e vais mudar os vários programas e no caso da Canon é exatamente no modo de disparo em que tem este símbolozinho
este quadradinho, onde tiver esse quadradinho é lá que se muda. O que é o o que o de Quaquá? O Quaquá, este Quaquá que está aqui, né, é, salvo erro, é mais completo do que este da Canon. Ou seja, é uma questão de programação. Tu tens que ir ver isso ao menu, porque eu não sei bem como é que ele funciona, mas isso é para fazeres muitas coisas. É o obturador silencioso. O quê? José, Sim, diz o que de Quaquá é na Nikon, é para ligar o obturador silencioso. Ora bem, então não sabia. Eu tenho menos conhecimento da Nikon do que a Canon, sempre tive Canons e a Nikon vai aparecendo com coisas novas que eu não sei. Também, contínuo, que ele tem aqui nos... Ok, já percebi. Muito bem. E nos contínuos, e já agora fica a informação. Sim. Fica a informação. Nos contínuos, sim, tem o L e o H, que é mais lento ou mais rápido. Sim. O H é o mais rápido de todos. Low e high. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Pronto, e hoje... Ok, obrigado. Eu hoje consegui cumprir a aula, mas era aula de sexta-feira, mas pronto, mas consegui, o que estou muito feliz. Vamos ficar todos ao sábado à tarde confinados em casa, e ao domingo. É isso, no sábado a gente compõe isto. José, eu tenho uma pergunta a fazer. Todas. Mas é uma pergunta que já tinha só uma aula anterior, e é uma dúvida que me persiste. Aí, o que é um spot naquela gráfico do 0 e mais 1 ou menos 1, o que é o spot? É um terço? Não, um f-stop é 1, é 3 risquinhos. Isso é um... É 1, isso é um f-stop, ou seja, é o dobro a metade, percebes? O dobro a metade é um f-stop, um EV. É como se fosse passar de 5.6 para F8 ou de F8 para F11. É 3 cliques, 3 risquinhos. Percebes? Não, isso aqui, porquê é que eu estou a fazer esta pergunta? Diz-me. Também por isso. É que eu tenho, por exemplo, aqueles filtros que têm 9 spots. Sim. Stop. Sim. E, portanto, eu queria fazer aqui a relação entre uma coisa e outra. E é exatamente isto. 9 f-stops são 9 vezes 3. 9 vezes 3 cliques. Percebes? O que dá uma brutalidade de escurecimento, Virgílio. Sim. 9 f-stops retira-te uma brutalidade de luz. É 9 vezes 3 cliques, percebes? Ok? Não, para fazer... Tu com o filtro 9 f-stops, Virgílio, tu consegues fazer fotografias durante o dia com 1 minuto. 1 minuto de exposição, percebes? Sim, eu sei. Dá fotografias muito interessantes. Sim. Por exemplo, nas cidades dá coisas muito giras. Fazeres uma fotografia, por exemplo, na Baixa de Lisboa, não agora com a pandemia, agora já não há ninguém. Sim. Mas imagina, na Baixa de Lisboa, durante o dia, com muito movimento, e fazeres uma fotografia durante 1 minuto, aquilo vai ser uma confusão danada. Tu não vais ver as pessoas, vais ver só alguns riscos, algumas coisas. Fica coisas muito interessantes. Ok? Ok, obrigado. Muito bem. Mais alguma dúvida? Não? Não, agora vamos jantar. Então vamos jantar. Zé, só uma... Diz, já agora, desculpa lá, mas só uma, não sei se... Pronto, mas eu não quis estar a interromper há bocado por causa da história do flash. Não. Eu às vezes vejo, durante o dia, não sei se é... Não faço ideia. Eu, por lógica, penso que será para anular o efeito de estar a fotografar contra a luz. Sim. Utilizarem durante o dia, por exemplo, o flash. Estarem a tirar fotografia, por exemplo, a uma paisagem de uma praia que tem o sol de frente, então usar flash. Ok. Eu mais à frente vou falar nisso e vou mostrar exemplos disso tudo. Okay? Ok. Vamos lá chegar depois, está bem? Ok. Amanhã vamos dar, porque o PowerPoint está mais contido, vamos dar a abertura de diafragma e a sensibilidade do suporte. Ou seja, amanhã nós encerramos o triângulo de exposição, o triângulo dourado, a forma de se trabalhar com todo o domínio da luz na totalidade. E depois vamos dar muito mais coisas, mas e depois também vamos falar sobre os flash e vou dar exemplos desse tipo de iluminação. Está ok, Rui? Ok. Aqui na Nikon, o que é o obturador silencioso? Eu encontrei. Carreguei lá, tirei a fotografia, continuei a ouvir o disparo.
porque ele não é silencioso mas não é na totalidade. mas não é mais É suave. mais silencioso. Não É é mais completamente silencioso. é só um pouco mais silencioso. Exato. É isso, é isso. Não é totalmente silencioso. Certo. E não é totalmente silencioso porque existe uma estrutura mecânica aí que funciona. Enquanto que nas mirrorless não existe esse mecanismo que funciona, aí funciona o espelho que tem que ser recolhido para a luz poder atravessar através do obturador. Portanto, é um esquema físico que se movimenta e este movimento faz barulho. No modo silencioso, eles põem ali uma capinha que põe a coisa mais silenciosa. É só mais silencioso. Eu julgo que na minha câmara, Sim. que no menu, Sim. que há lá uma função que tira que põe a máquina mais silenciosa. Então, mas é nisso que foi como o Rui Mendes diz, que é no quê? Não, nos menus. Eu ainda não ando à procura ainda. Ok. Aqui assim nos menus. Mas os menus são extremamente complicados, então os da Nikon são uma coisa diabólica. Para mim é uma coisa... É que os da Canon eu já me habituei a eles desde sempre, mas os da Nikon são completamente diferentes. Eu não percebo porque é que há de se tentar transformar numa linguagem que poderá ser tão simples numa coisa tão complicada. Mas pronto, faz parte, muitas das vezes. É como a história dos manuais, pá. São de uma coisa... Pá, Pode ser das páginas. É como, por exemplo, quando a gente vê uma operação de stop, pá, e os gajos vão filmar, os graduados que estão lá, pá, eles têm uma linguagem tão fechada em si mesmo, têm uma linguagem que não saia dali, pá, mas que é uma coisa, pá, se quer dizer uma coisa tão simples, eles davam é uma coisa que me confunde. A linguagem técnica às vezes deixa-me completamente baralhado. Mas pronto, todos iguais. E são todos iguais. Apanhos-o no Porto ou apanhos-o no Algarve, é igual. São exatamente, aprenderam todos na mesma escola. Exatamente. Bom, pessoal, olha, até amanhã. Até amanhã. Bom descanso e haja saúde. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã.